Teorema de Pitágoras é útil para cálculos em diversas situações. Por exemplo, vamos supor que você queira calcular a diagonal de um quadrado. Você tem o lado do quadrado e quer calcular a sua diagonal. Como seria com o apoio do Teorema de Pitágoras? Vamos lá? Teorema de Pitágoras no quadrado. Vou reproduzir aqui um quadrado. Está aqui o quadrado. A diagonal dele, vou chamar de D. E aqui o lado do quadrado. Vou fazer de uma forma que dê para você calcular, não importa qual seja o lado do quadrado. Vou fazer uma generalização. Então, o lado do quadrado e a diagonal. O quadrado tem lados iguais, então aqui é o lado L, mesma medida. E vou usar agora o Teorema de Pitágoras, porque eu tenho também que o quadrado, para que um quadrado exista, ele tem que ter 4 ângulos de 90 graus e os 4 lados iguais. Então eu tenho a diagonal, quando eu destaquei a diagonal, eu dividi esse quadrado em 2 triângulos retângulos. E é justamente no triângulo retângulo que eu consigo aplicar o Teorema de Pitágoras. Então a hipotenusa, aqui a diagonal vira a hipotenusa ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. L ao quadrado mais L ao quadrado são semelhantes, então eu posso somar. Fica 2L ao quadrado. Esse expoente 2 aqui, lembra que aqui é a área do quadrado maior? Eu não quero a área desse quadrado maior, eu quero o lado, que é a hipotenusa. Então eu faço a raiz quadrada da área. Lembra que a soma das áreas dos quadrados, o médio e o pequeno, compõe a área do quadrado maior. Está aqui a área do quadrado maior. Só que eu quero o lado desse quadrado, raiz quadrada. Por isso que nós dizemos que quando muda de lado, a potenciação, quando muda para o outro lado da igualdade, eu uso a operação inversa. A operação inversa da potenciação é a radiciação. O inverso do expoente 2 ao quadrado vira raiz quadrada. Aqui, esse L ao quadrado, lembram que se eu tiver 3 vezes 3 é igual a 9, eu consigo calcular a raiz quadrada de 9, que é igual a 3. Então, se eu tiver L, aqui de outra forma, aliás, 3 ao quadrado, se eu faço a raiz quadrada, observe, esse expoente 2 eu simplifico com o índice 2 da raiz aqui. Lembrando que a raiz quadrada, esse índice aqui é o 2, mas não precisa colocar o 2 aqui. Quando não aparece nada, é a raiz quadrada. Então esse 2, expoente 2, simplifica com o índice 2 e fica o 3. Então eu tenho que L vezes L é igual a L ao quadrado, e se eu faço a raiz quadrada de L ao quadrado, esse 2 simplifica com o índice aqui e fica igual a L. Então, a diagonal vai ser igual a L vezes a raiz de 2. Então eu tenho uma relação importantíssima aqui. A diagonal de qualquer quadrado vai ser igual ao lado desse quadrado vezes a raiz de 2. A raiz de 2 é sempre fixa e o que muda aqui é o tamanho do lado. Tudo bem? Vamos ver agora uma outra aplicação do Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras aplicado no triângulo equilátero. Então, no triângulo equilátero. Lembrando que o triângulo
de igual, de mesmo valor, e látero de lados, ou seja, lados iguais. Então, o triângulo equilátero tem 3 lados de mesma medida. Aqui, vamos supor que tem a mesma medida, vou chamar de L também, cada lado mede L, são 3 lados. Vou determinar a altura do nosso triângulo equilátero. Então aqui nós vamos usar o teorema de Pitágoras para calcular a altura deste triângulo aqui. Lembrando que a altura, eu parto de um vértice e vou até o lado oposto, formando o ângulo de 90 graus. Então eu tenho a altura relativa a este lado aqui. Aqui também é a nossa mediana, que determina que a mediana, ela, quando corta o lado oposto, determina o ponto médio. Então eu tenho aqui o ponto médio do triângulo e foi dividido. Então esse lado foi dividido em duas partes de mesma medida. Se o lado todo mede L, então este lado aqui mede metade de L. Esse lado mede L sobre 2. Aqui a altura H, a altura eu vou chamar de H. Vejam que eu tenho 2 triângulos retângulos. Vamos aplicar então o teorema de Pitágoras. Deixa eu apagar esse L aqui para ter um espaço melhor. Vamos colocá-lo aqui. Então eu tenho aqui, ó. Este lado aqui é a nossa hipotenusa, que é o lado maior. E como você identifica a hipotenusa? Ela sempre está em frente ao ângulo de 90 graus. Você poderia ver assim, ó, encare esse é o símbolo do ângulo de 90, quadradinho com pontinho no meio. Aqui é como se fosse uma setinha, ele está indicando para você a hipotenusa, está em frente a ele. Então esse lado é a hipotenusa elevado ao quadrado. O quadrado da hipotenusa vai ser igual ao quê? A soma dos quadrados dos catetos. Um cateto é o H elevado ao quadrado, mais o outro cateto elevado ao quadrado. Aí eu tenho isso aqui, ó. Aqui, esse L elevado ao quadrado, L sobre 2 elevado ao quadrado, vamos resolvê-lo. L ao quadrado. Já vou passar para o lado de cá, tá? Porque eu quero deixar o H sozinho. Então, aqui está somando, passa para o outro lado, troca a operação, vira subtração. Então, menos. E já vou resolver aqui também L sobre 2 ao quadrado. L ao quadrado e o 2 aqui ao quadrado vira 4, igual a altura ao quadrado. Aqui eu vou fazer uma subtração, ó. Não tem nada aqui embaixo, então é o número 1, que é o elemento neutro. Então uma subtração de frações com denominadores diferentes. O MMC entre 1 e 4 é 4. Então lembra da regrinha? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então 4 dividido por 1, 4. Vezes 1, 4. Então 4L ao quadrado. 4 dividido por 4 dá 1, elemento neutro. Vezes 1, L ao quadrado. Igual. Vamos vir para cá. Aqui, ó, 4L ao quadrado menos L ao quadrado vai dar 3L ao quadrado sobre 4, igual a H ao quadrado. Esse expoente 2 eu vou passar para o outro lado porque eu não quero a área desse quadrado aqui, eu quero o lado dele, que é esse lado aqui, ó. Eu quero esse lado. Quanto mede, então, o lado? Então eu extraio a raiz quadrada, por isso que esse 2 como expoente, ele vai para o outro lado com a operação inversa, que é a raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 3L ao quadrado dividido por 4, igual a H. Como aqui é uma igualdade, eu vou deixar o H do lado esquerdo aqui, que é a mesma coisa. Esse L ao quadrado, ó, esse 2 simplifica com o índice 2 aqui, tá aqui. Este 4, ó, seria a raiz quadrada, vou fazer no cantinho aqui, ó, fazer aqui no cantinho, raiz quadrada
de meio, esse 2 aqui, aliás, desculpa, raiz quadrada de 1/4 aqui, ó, vendo? Esse 4 aqui seria 2 vezes 2. Então vira raiz quadrada 1/2. Então tá aqui. E esse 3 ficou aqui dentro, porque não dá para calcular a raiz quadrada do 3, que aliás é um número irracional. Pronto, nós deduzimos aqui a altura do triângulo equilátero. Como se calcula a altura dele? Eu faço o lado vezes raiz de 3 sobre 2. Tá bom? Vamos praticar agora com alguns exercícios. Então aqui tem um. Eu vou reproduzir um triângulo retângulo. Aqui está a hipotenusa. Aqui está os outros lados do ângulo de 90 graus. Então eu tenho um triângulo retângulo. A hipotenusa eu vou chamar de x. Os outros catetos aqui eu vou chamar de 6 centímetros. E aqui o outro cateto eu vou dizer que tem 8 centímetros. Numa situação problema seria mais ou menos assim. Aqui está a parede, aqui o distanciamento, aqui foi posto numa rampa. E alguém quer calcular a distância aqui desta rampa. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, nós temos x ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, que está em frente ao ângulo de 90 graus, vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. X ao quadrado é igual. 6 ao quadrado é 36, 8 ao quadrado é 64. X ao quadrado é igual a 100, 36 mais 64. O 100 é a área desse quadrado maior. Eu não quero a área, eu quero o valor do lado dele, ó, que é x. Então eu extraio a raiz quadrada. O 2 como expoente passa para o outro lado, com a operação inversa, vira raiz quadrada. A raiz quadrada de 100 é igual a 10. Então aqui tem 10 centímetros, esta rampa mede 10 centímetros, ou o x é igual a 10 centímetros, tá bom? Mais um exercício. Eu tenho um quadrado, de lado 5 centímetros, e eu quero calcular a sua diagonal. Se aqui tem 5 centímetros, os outros lados também tem 5 centímetros. O quadrado tem lados iguais. Então, vou aplicar teorema de Pitágoras. A diagonal é a hipotenusa. Então, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, diagonal ao quadrado é igual a 5 vezes 5, 25. Então, aqui igual a 50, raiz quadrada de 50. Vamos dar uma simplificada nessa raiz quadrada de 50. Não tem raiz exata, mais próxima seria 49, que seria 7. Então, nós vemos que é 7 e alguma coisinha, a raiz quadrada de 50. Vamos fatorar, então, 50, para que eu consiga simplificar esse número. 50 dividido por 2, que é, já que 50 é par, o 2 é o único primo que é par, então está aqui, 50 dividido por 2, 25. 25 não dá para dividir por 2, qual seria o próximo primo, que daria para fazer a divisão? Seria o 5. 25 dividido por 5, igual a 5. 5 dividido por 5, igual a 1. Aqui eu tenho, ó, 5 ao quadrado vezes 2. 5 ao quadrado é 25 vezes 2. E lembra que raiz quadrada de 25 é igual a 5? Então vai ficar assim, ó. 5 ao quadrado vezes 2. Esse 2 simplifica com índice da raiz. A diagonal vai ser igual a 5 raiz de 2. Mas lembra que nós acabamos de fazer uma dedução da diagonal do quadrado?
que é diagonal igual ao lado vezes raiz de 2. Então, se você lembrar da fórmula, você já aplica direto. Está aqui, a diagonal é o lado vezes a raiz de 2. E um último exercício. Vou reproduzir aqui um triângulo. Aqui a altura. Aqui eu vou chamar de y, esse lado mede y. Esse lado aqui, ó, eu não garanto que aqui seja um triângulo equilátero, não sabemos se é. Aqui, se não é equilátero, então eu não posso garantir que esses dois lados são iguais, porque eu não posso garantir que é a mediana. Esse lado eu vou chamar de x, esse lado aqui, vou dizer que é 6, e esse outro lado, 7. Aí eu tenho que calcular isso aqui, ó. Digamos que você, exercício 3, peço para você calcular x ao quadrado mais y ao quadrado. Quanto vale? Aplicando o teorema de Pitágoras, já que eu tenho dois triângulos retângulos aqui, não necessariamente de mesma área, mas são dois triângulos retângulos. Esse x aqui é um cateto. O H é outro cateto e a hipotenusa 7. Então vamos calcular esse triângulo aqui. O 7 ao quadrado, que é a hipotenusa, vai ser igual cateto ao quadrado mais a altura ao quadrado. A minha ideia, assim, o nosso objetivo é calcular esta expressão aqui, não é? Então, eu tenho que calcular x quadrado, não é verdade? Teria, né? Então, eu já vou isolar esse x quadrado. Então, eu posso dizer, ó, esse h ao quadrado está somando, passa para o outro lado subtraindo. Então, vai ficar x ao quadrado vai ser igual a 7 ao quadrado menos h ao quadrado. Eu vou destacar aqui esta expressão. Agora eu vou calcular o outro triângulo aqui, ó. Calcular esse triângulo aqui. A hipotenusa é o y, então y ao quadrado vai ser igual a 6 ao quadrado mais h ao quadrado. Então eu tenho o y isolado aqui, y ao quadrado isolado, determinar essa outra expressão. Ó, olha o que está pedindo o exercício. Para você calcular x ao quadrado mais y ao quadrado. Então vamos fazer exatamente isso. Calcular a soma dessas duas expressões. Que vai ficar assim, ó. X ao quadrado igual a 7 ao quadrado menos h ao quadrado mais y ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais h ao quadrado. Somando aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado, como eu não sei o valor, fica x ao quadrado mais y ao quadrado, igual. Esse h somando com esse subtraindo, ó, sinais opostos, anula, fica zero. Você tem um h ao quadrado e deve 1, paga a dívida, também zerou. 7 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então fica x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 49 mais 36. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 40 mais 30, 70. 9 mais 6, 15. 15 mais 70, 85. Então, nós calculamos. X ao quadrado mais y ao quadrado vale 85. Tudo bem? Espero que tenham gostado. Pratiquem bastante. Até logo!